Nós começamos uma série especial no sábado passado. Quero agradecer ao Adriano, que deu abertura a essa série, Quando Deus Não Faz Sentido. Às vezes parece que essa relação com Deus muitas vezes não faz sentido. Às vezes nós não entendemos o porquê de muitas coisas, da maneira como Deus age. E o objetivo dessa série é justamente nos permitir, nos levar a entender a maneira como Deus escolhe fazer algumas coisas. As atitudes que Deus toma com relação ao seu relacionamento com o ser humano, a fim de que isso possa nos aproximar um pouco mais de Deus e dos seus propósitos. Semana passada, quando Deus não diz tudo, e às vezes Deus não diz tudo mesmo, não é? Às vezes Deus não fala tudo para nós, o que vai acontecer, e foi assim desde o começo. Desde o começo Ele não disse tudo para Adão e Eva, mas por um propósito. Propósito de nos salvar no final de todas as coisas. Hoje, quando Deus não faz sentido, e principalmente quando Deus ele parece atrasado, a gente tem um problema com a espera, não é verdade? Fizeram uma pesquisa, até não li, eu fiquei sabendo que fizeram, eu queria ver o resultado. Mas fizeram uma pesquisa perguntando quanto tempo as pessoas estavam dispostas a esperar até que a página da internet carregasse completamente. E por aí a gente já tem uma noção de quanto nós não estamos dispostos a esperar, né? Quanto tempo você estaria disposto a esperar a página da internet carregar? Quanto? 2 segundos, né? E olha só, você já fica estressado em 2 segundos, porque demorou os 2 segundos. Quanto tempo você estaria disposto a assistir um vídeo no YouTube? E aí um desafio para os youtubers, né? Cada vez vídeos menores, mais concisos, diretos ao ponto. Quantos aqui? Tem alguém aqui que gosta de esperar, não? Quem aqui odeia esperar o ônibus? Olha aí, ó. Quem aqui odeia esperar a água ferver? Pois é. Quem aqui odeia? Então, esperar eu já odeio, né? Só de esperar. Quem aqui odeia ficar esperando o resultado de um exame? Quem odeia ficar esperando o lanche do McDonald's? Quem odeia ficar esperando a esposa se arrumar para sair de casa? Opa, aí teve mais gente que manifestou. Eu não queria criar intriga nesse sábado de manhã, né? Mas... E a agonia que dá quando você fica esperando aqueles 2 risquinhos do WhatsApp ficarem azuis. A gente tem pouca tolerância à espera, não é? E, gente, com relação a isso, meu pai, ele me pilhou muito. Muito mesmo. Tem uma coisa que meu pai conseguiu colocar na minha cabeça, foi esse negócio de atraso, de horário e tudo mais. E meu pai, ele era muito assim com isso, sabe? E eu lembro uma vez que a gente tinha eu não sei, eu tinha alguma coisa para fazer na minha escola. Eu estudava ali no Viliara, quando eu morava aqui em Osasco ainda. E aí meu pai me levou e a gente chegou muito mais cedo do que era, assim, né? A gente estava lá esperando, ninguém na escola. E o horário chegando e o povo nem aí, só nós 2 lá. Naquele dia ele falou uma frase que eu nunca mais esqueci. E ele conseguiu colocar isso aqui dentro. Ele falou assim, ó, aprenda uma coisa. É melhor 3 horas antes do que 1 minuto depois. Aí eu fiquei com um negócio de horário, de atraso, gente. Que ele falou assim, ó, é melhor que você chegue antes, espere a pessoa, do que você deixar alguém esperando. Jamais faça isso. Por todas as implicações que isso traz, né? De respeito, de consideração, de valorização, enfim, uma série de coisas. Mas eu confesso para vocês que São Paulo tem me ajudado assim a vencer essa pilha, porque é meio difícil, né? Aqui em São Paulo você ser tão pontual assim, ser tão criterioso com essa questão de horários e tal. Tanto é que alguma coisa começa a passar do horário previsto, já começa assim, aquela agonia, uma angústia, sabe, que me consome. Mas Deus tem trabalhado isso. Não é fácil ficar esperando por alguém, não é verdade? Quando alguém te faz esperar, é ruim, é chato, né? E quando esse alguém é Deus? E quando Deus te faz esperar? Aquela oração que você fez pedindo determinado emprego, e Deus faz você esperar, e aquilo não se concretiza, não dá certo, você tem que esperar mais um pouco.
Quando você ora por aquela cura para alguém querido ou para você mesmo e Deus faz você esperar. Quando você ora pedindo a Deus para ajudar você a sair das dívidas e você tem que esperar. Quando você ora pela restauração do seu casamento, do seu relacionamento e Deus te faz esperar. E você pergunta: por que é Deus que o Senhor não faz nada? Por que o Senhor está atrasado em responder a minha oração, em atender esse pedido? Por que é que o Senhor tem me feito esperar? Porque, queridos, convenhamos, não é fácil esperar. E eu gostaria nessa manhã de compartilhar com vocês algumas frases que estão baseadas na experiência bíblica que a gente vai refletir hoje, mas eu queria que essas frases pudessem marcar você e fazer você pensar em algumas coisas. Para nós entendermos qual é o sentido da coisa quando Deus parece estar atrasado. E aí eu vou pedir para os meus amigos passarem ali para a nossa primeira frase. Com Deus, esperar por uma estação não significa desperdiçar uma estação. Nós temos expectativas. E o fato de Deus não atender às nossas expectativas não significa que Ele não tenha um plano. Não significa que Ele não esteja se importando. Não significa que Ele esteja agindo. Com Deus, esperar pelo tempo de uma estação não significa perder a estação. Não significa desperdiçar a estação. E nós vamos entender isso hoje. Para a gente poder entender isso, abra sua Bíblia no livro de João, Evangelho de João, no capítulo 11. Evangelho de João, capítulo 11. Uma história bem conhecida, se você já leu aí o subtítulo do capítulo. É o capítulo que vai descrever para nós o momento, a ocasião da morte de Lázaro. E aqui nós vamos ver nesse relato 3 personagens importantes na história. Maria, Marta e Lázaro. 3 irmãos. E aqui uma peculiaridade nessa família, porque a casa de Maria, Marta e Lázaro era a casa onde Jesus gostava de ir quando ele precisava ter um momento de paz, de descanso. Um momento para se sentir à vontade. Um momento para não ter a multidão apertando o tempo todo. Ele se sentia bem, se sentia confortável, à vontade, na casa de Marta, Maria e Lázaro. E aí você vai ter aquela experiência de uma vez em que Jesus esteve na casa deles, e Marta preocupada em fazer as coisas, em correr para lá e para cá, e Maria sentada aos pés de Jesus, ouvindo as suas palavras. Essa era a casa onde Jesus gostava de ir. E eu fico imaginando que talvez quando eles sabiam que Jesus passaria por lá, por Betânia, onde eles moravam, talvez eles fizessem o prato preferido de Jesus para Jesus comer. Jesus, ele se sentia bem ali. Era como se ele estivesse na sua própria casa. Mas algo acontece. Lázaro fica doente. E Maria e Marta, ouvindo a respeito do ministério de Jesus e conhecendo o ministério de Jesus, que curava inúmeras pessoas, mandaram um recadinho. Se tivesse o WhatsApp, né, tinha dado os 2 esquinhos azuis lá para Jesus, avisando de que o seu amigo, aquele a quem Jesus amava, ele estava mal, ele estava doente. E não era qualquer tipo de doença. Penso, pelo que o relato deixa transparecer, que era uma doença que o levaria para a morte, e elas estavam percebendo isso. Dada a urgência da mensagem e da intensa vontade que elas tinham de que Jesus pudesse estar ali para intervir nessa situação e resolver o problema de Lázaro. Mas olha só o que o versículo 3 diz para nós. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, está enfermo aquele a quem amas. A gente não pode julgar. E para a gente saber qual era a intenção, só se a gente perguntasse para elas.
Mas do jeito que está escrito aqui, dá margem para a gente pensar uma coisa. Como é que Lázaro foi identificado aqui nessa mensagem? Como aquele a quem amas. Aquele que o Senhor ama está doente aqui, então vem para cá. Não podiam ter falado assim: Jesus, Lázaro está mal. Lázaro está doente. Mas eles não chamam nem pelo nome. Parece aqui haver uma intenção já de fazer uma pressãozinha em Jesus, né? Tipo, Jesus, não é qualquer um que está doente. É aquele que o Senhor ama. É o seu amigo que está doente. Então vem para cá, para o Senhor curá-lo. Às vezes a gente tem essa mesma atitude com Deus, né? Às vezes a gente quer alguma coisa dele e fica tentando colocar argumentos ou achar uma condição para que Deus nos atenda de maneira preferencial, de maneira emergencial, na hora que eu quero. Olha, Senhor, eu sou pastor, então faz para mim aqui o que eu estou pedindo. Olha, eu sou um líder ali na comunidade da vila, então não vai me atender? Deus, eu faço tudo certinho, sou fiel, devolvo o meu dízimo, dou oferta, ajudo nos projetos, então vem aqui me atender. Mas queridos, às vezes nós temos algumas expectativas, e não é pelo fato de Deus não atender às nossas expectativas que Ele não tem um plano. Deus, Ele tinha um plano, mas esse plano não correspondia às expectativas de Maria e de Marta, e talvez nem de Lázaro, que não é mencionado qual era o sentimento dele nesse momento, mas a gente pode pensar assim. Acontece que Jesus recebe a mensagem, mas não vai. Não atende. Deixa as irmãs esperando e o próprio Lázaro esperando. Os discípulos até pensaram: olha, quiseram matar a gente há pouco tempo lá, o Senhor vai para lá, nós vamos contigo, vamos morrer todos juntos, mas a situação é essa. Mas Jesus, Ele não se apressa, os deixa esperando. Acontece que Lázaro piora a cada dia e morre. Jesus fica sabendo que aquela doença é para a morte, tem uma conversinha com os discípulos lá. Jesus fala: olha, Lázaro dorme, e eu vou lá para despertá-lo, para acordá-los. Os discípulos acharam que ele estava falando do sono mesmo. Eles falaram: Jesus, mas se ele está dormindo, então está tranquilo. Jesus teve que explicar: não, ele morreu. Mas eu vou lá para despertá-lo. Com Deus, esperar por uma estação não significa desperdiçar uma estação. As irmãs estavam pensando: Jesus curou tantas pessoas, tantos estranhos, por que é que Ele não vem aqui curar o seu amigo? E aí, queridos, eu gostaria de colocar uma outra frase para a gente poder refletir sobre ela. Pode passar a próxima. Quando Deus diz espere um pouco, não significa que Ele não está atendendo a sua oração. As irmãs tinham uma expectativa, e diante dessa expectativa, desse pedido, Jesus diz: espere um pouco. Agora, espere um pouco não significa não. Não significa que Jesus não está atendendo a sua oração. Mas muitas vezes nós nos esquecemos disso, não é verdade? Precisamos nos lembrar que às vezes espera um pouco não significa não atender a situação ou a oração. Eu aprendi isso uma vez, numa experiência que eu gostaria de compartilhar com vocês. Estava estudando teologia e naquele tempo, quando eu comecei o curso, a gente tinha uma disciplina, que era de 2 semestres, 1 ano, uma disciplina chamada Desbravadores. Então a gente estudava só esse ministério dos desbravadores, e o estágio desse ministério era atender um clube da região ali do entorno do NASP. E eu e mais um grupo de amigos atendíamos um clube chamado Guaiquica, que é um clube da cidade de Engenheiro Coelho. No final de semana, esse clube estava acampando fora dali, e nós então nomeamos um componente do grupo para que ele ficasse encarregado de obter as informações de onde seria o acampamento, como a gente faria para chegar lá e tudo mais. Ele disse para nós que tinha pego todas as informações,
no sábado de manhã nós iríamos para o acampamento para passarmos o sábado com o clube. Nos reunimos na frente da igreja do NASP. E só para você entender a dinâmica, quem conhece o NASP vai poder visualizar melhor. Nós sairíamos a pé da frente da igreja do NASP até a portaria, acho que dá 1 quilômetro mais ou menos. Então nós iríamos a pé até a portaria. Na frente da portaria tem um ponto de ônibus, onde o pessoal que quer carona fica pedindo carona ali. Porque o ônibus quase não passa. Então nós teríamos que pegar uma carona ali, dali até Arthur Nogueira, porque o rapaz tinha nos informado o seguinte: o acampamento está na chegada de Olambra. Então a gente teria que ir de engenheiro com ele ali para Arthur Nogueira, com uma carona, e depois caminharmos até o final da cidade ali de Arthur Nogueira, e dali pegarmos uma carona para irmos até Olambra, vai dar mais uns 20 quilômetros até Olambra. Do colégio até engenheiro uns 12, até Arthur Nogueira, de Arthur Nogueira a Olambra uns 20 quilômetros. Nós fizemos uma oração na frente da igreja: Senhor, nós vamos lá atender o clube, providencia as caronas para a gente poder chegar lá. Há tempo de passar o dia todo com o clube e tudo mais. Oramos e partimos em direção à portaria. E naquele dia aconteceu algo meio incomum assim lá. Tem alguém que já viveu no NASP lá? Não, aqui? Algumas poucas pessoas, aí vocês vão entender, né? Não é fácil às vezes você conseguir carona, mas a gente estava chegando na portaria e quase chegando a gente percebeu que um carro estava se aproximando. De repente esse carro para do nosso lado, o cara baixa a janela e pergunta se nós estávamos em 4 amigos. E aí ele pergunta assim: vocês estão indo para onde? Nós falamos para Arthur Nogueira. Não, entra aí, eu levo vocês. Falei: ô Senhor, maravilha, hein? Funcionou a oração aqui. Entramos no carro, fomos para Arthur Nogueira. Mas fui mal acostumado. Falei: Senhor, prepara uma outra dessa de Arthur para Olambra, né? Mais 20 quilômetros. Chegamos lá, bem na saída de Arthur Nogueira para Olambra, e a gente começou a pedir carona. E estava difícil conseguir carona. Normal demorar um pouquinho, né? Mas o tempo foi passando, a gente já estava ali há meia hora pedindo carona e nada. Às vezes o pessoal falava assim: não, vou entrar ali. Mentira, ia reto, não dava carona. E estava estranho. 1 hora ali pedindo carona e nada. E aí depois a gente conversando, né, cada um já começou a orar. Falou: Senhor, e aí? Foi tão fácil da primeira lá, por que agora não está dando? 1h30, a gente pedindo carona ali, nada. E a gente já estava impaciente, porque a gente não gosta de esperar. E eu já estava perguntando: mas Senhor, por que não está dando certo essa carona? Por que o Senhor não está atendendo a nossa oração? A gente está indo lá fazer o teu trabalho. Está vendo essas desculpas? Aquele é quem ama. Senhor, estou indo lá fazer o teu trabalho. Estou indo lá ajudar o clube. Estou indo lá fazer isso pelo Senhor. E o Senhor não atende a minha oração. Até que a gente não aguentava mais esperar. Um olhou para o outro e falou assim: quer saber de uma coisa? Vamos a pé para Olambra. 20 quilômetros. De repente, no caminho, mais lá para frente, a gente consegue uma carona. E começamos a andar rumo a Olambra, os 4. Andamos mais ou menos uns 30 metros. E quando a gente olhou para o lado, uma faixa: acampamento do Clube de Desbravadores. O cara entendeu errado. Não era na entrada de Olambra, era na saída de Arthur para Olambra. A gente estava ali a 30 metros do acampamento, já 1h30. E a gente queria uns tontos aqui: Deus, e aí, não vai atender? E Deus: claro que não, o acampamento está ali, cara. Se Deus tivesse atendido a nossa oração, a gente nem tinha percebido, porque a gente ia estar meio que se arrumando dentro do carro, ainda no tempo de passar, e a gente não veria a placa, não veria nada. Por isso, queridos, quando Deus diz espere um pouco, quando Deus às vezes parece atrasado em responder alguma oração, isso não significa que Ele não está respondendo a oração. Mas Ele tem um propósito, Ele tem um plano. E aí, depende também da nossa reação, da nossa atitude diante disso. Porque, queridos, Deus, Ele parece preferir. Essa é outra frase que eu não coloquei no telão, mas devia ter colocado. Deus, Ele parece preferir fazer algo em nós antes de fazer algo por nós.
Porque durante o processo, até ele atender a oração, existe um processo que é muito precioso. Existe um processo que serve para o nosso amadurecimento, para o nosso crescimento. E aí, se você olha para a história bíblica, você vê que parece que Deus faz isso mesmo. Deus chama Abraão para ser pai da fé, mas antes Deus faz algo em Abraão, para depois fazer por Abraão. Abraão era chamado para ser pai da fé. Deus promete para ele, demora 20 e poucos anos para cumprir a promessa do filho. Aí é nessa que ele fica na dúvida, poxa, mas e se eu tiver mesmo com a minha serva aqui, com Agar e tudo mais? Deus ele vai trabalhando no processo. Era para ele desenvolver a fé, esperar a manifestação de Deus. Ele não espera. Ele tem o filho com a serva lá, Ismael, mas não era o filho da promessa. Não era Deus cumprindo a promessa. Aí sabe o que Deus tem que fazer? Tem que trabalhar de novo primeiro com ele. E é dentro desse contexto que Deus pede para ele. Então, se você realmente vai ser o pai da fé, me entrega o teu filho. Deus sabia que não ia matar Isaac, mas precisava trabalhar a fé de Abraão, para que ele pudesse ser esse referencial espiritual, para que ele pudesse ser o líder do povo de Deus, o grande patriarca. Deus ele parece preferir primeiro trabalhar em nós, para depois fazer alguma coisa por nós. E aí, o tempo às vezes da resposta de Deus vai depender da sua percepção disso. 4 teologandos, aprendendo a Bíblia lá todo dia na sala de aula, demoramos 1h30 para entender que Deus tinha outro plano. Para entender que o negócio não era olambra. Quanto tempo você demora para perceber o que Deus está querendo te mostrar? Foi assim com o povo. Povo, eu tenho para vocês Canaã. Só que para vocês entrarem em Canaã, eu preciso fazer algo em vocês no deserto primeiro. É por isso que às vezes primeiro, antes de você receber a bênção, você tem que passar pelo deserto. Porque no deserto Deus faz algo em você, para depois fazer algo por você. E aí nós chegamos na próxima frase. E a próxima frase é um convite para você. Aproveite o caminho, curta a estrada, assim você estará pronto para a chegada. Às vezes o processo vale mais do que a chegada, porque é o processo que te prepara. Jesus deixou as irmãs esperando, mas existia um propósito, existia um porquê, um plano maior. E Deus estava trabalhando primeiro no coração delas, para depois fazer algo por elas. Então, de repente pode ser que no processo Deus esteja querendo ajudar você ou ensinar você a ser mais paciente. Talvez Deus esteja usando o processo para fazer de você alguém amável, uma pessoa generosa. Talvez Deus esteja usando todo o processo de espera para ajudar você a ser mais pacificador, resiliente. Talvez Deus esteja usando esse processo para aperfeiçoar a sua fé. Então, aproveita o caminho, curta a estrada, porque assim você vai estar pronto para a chegada, quando você receber a bênção. No versículo 17, as coisas começam a mudar. Porque depois de 4 dias de Lázaro estar morto, Jesus ele resolve aparecer. E o versículo 17 diz: chegando Jesus, encontrou Lázaro já sepultado havia 4 dias. Por que Jesus demorou esses 4 dias? Existe um propósito aqui. Havia uma crença naquele tempo de Jesus, que até o 3º dia uma pessoa poderia ressuscitar. E principalmente influenciado já pela cultura grega, as pessoas achavam que até o 3º dia depois da morte, o espírito ainda estava dentro da pessoa, mas que no 4º dia o espírito ia embora, e aí não havia mesmo possibilidade de ressurreição. Por isso Jesus espera os 4 dias. Jesus tem outro propósito. Jesus quer ensinar uma coisa muito maior aqui. Ele lhes permite essa experiência. No versículo 20, Jesus aparece em cena e diz assim: Marta, quando soube que vinha Jesus, saiu ao seu encontro. Maria, porém, ficou sentada em casa. Marta vê que Jesus está vindo e ela não se aguenta.
E aqui é algo maravilhoso também da maneira como Deus nos entende e nos aceita. Porque ela não foi de boa falar com Jesus. Ela estava indignada. Porque eram amigos de Jesus e depois de 4 dias que o seu irmão tinha morrido é que Jesus aparece. E eu imagino que ela foi ter com Jesus e apontou o dedo para Jesus. E ela diz o que está no próximo verso: se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. E às vezes a gente questiona Deus assim, né? Mas Jesus, ele não se indigna com a indignação dela. Porque ele tem um plano. Porque isso faz parte do processo. E fica claro que ela aprendeu a lição do processo no versículo 22. Quando ela diz assim: mas também sei que mesmo agora, tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Através dessa espera que lhe foi permitida, Marta pôde conhecer Jesus de uma maneira que ela não conhecia. Ela pôde pensar em muitas coisas, e apesar da sua indignação por Jesus não ter aparecido antes, ela diz: mas agora eu sei que tudo quanto Deus te pedir, tudo quanto você pedir a Deus, Deus pode conceder. Queridos, até o versículo 21 desse capítulo, não há esperança. Até o versículo 21 desse capítulo, se havia alguma expectativa, era de cura para o seu irmão. Mas a partir do versículo 23, Jesus mostra que Ele pode mudar toda e qualquer situação de uma hora para outra. Porque a partir do versículo 23 surge a esperança. E se ela tinha dito: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido, por estarem esperando somente uma cura, agora Jesus apresenta para ela uma outra perspectiva, dizendo: teu irmão há de ressurgir. Jesus coloca no lugar da indignação, do desespero, uma nova esperança. A princípio ela não entende qual é essa esperança, porque ela fala: eu sei que um dia ele vai ressuscitar lá nos últimos dias. Mas Jesus olha para ela e diz assim: você não está entendendo. Quem está diante dos teus olhos é aquele que é a ressurreição e a vida. É para isso que eu vim. E aí eu gostaria de compartilhar com vocês mais uma frase. Pode passar no telão. Se Deus sempre atendesse às suas expectativas, Ele nunca teria a chance de superá-las. E é por isso que às vezes Deus permite que a gente espere um pouco mais, para que nós possamos conhecer um pouco mais a respeito dEle. Enquanto a expectativa delas era apenas de cura, a expectativa que Jesus coloca agora é de ressurreição. Jesus tinha poder para curar, elas sabiam disso, mas agora o que elas passam a conhecer é aquele que tem poder para vencer a morte. É aquele que tem poder para vencer a impossibilidade humana. É aquele que tem poder para transformar toda e qualquer situação, por mais irremediável que ela pareça ser. Se Jesus atendesse cada um dos nossos pedidos, cada uma das nossas expectativas, Ele não teria chance de superá-las. E como Deus gosta de fazer isso. O improvável, diante da crença daquele período da história, diante da incredulidade de muitos, Jesus pede para aqueles homens, para que eles removam a pedra. A pedra que estava prendendo Lázaro no sepulcro. Aquele corpo que já estava em decomposição, sem chance alguma de vida. E Jesus diz: removam a pedra. Eles removem a pedra. E Jesus diz uma frase. E Ele começa essa frase dizendo: Lázaro, vem para fora. Um detalhe interessante aqui. Interessante que Jesus menciona o nome dele. Chama ele pelo nome. Não é à toa que Jesus faz isso. É porque se naquele momento Jesus tivesse dito apenas: vem para fora,
todas as pessoas que já teriam morrido e que estavam sepultadas, elas ressuscitariam naquele momento, porque quem está falando é o dono da vida, porque quem está falando ali é aquele que tem o poder para trazer a vida àquele que já morreu, para vencer a morte, nossa maior impossibilidade. E Jesus supera todas as expectativas. Jesus se apresenta de uma nova maneira para essa família que já o conhecia de maneira tão singular, e coloca no coração de Marta principalmente a esperança de que Deus pode em toda e qualquer situação transformá-la e torná-la em bênção para cada um dos seus filhos. Você tem esperado? Tem sido difícil esperar a manifestação de Deus? Eu não sei quais são as suas impossibilidades, eu não sei quais são as suas limitações, o que é que aflige o seu coração, mas eu tenho certeza de uma coisa: se Deus ainda não operou um milagre, é porque Ele tem um plano de superar todas as suas expectativas. E no momento certo, Deus Ele manifesta o seu poder para transformar toda e qualquer situação. Às vezes Deus parece atrasado, mas é porque Ele tem um propósito maior, melhor. Algumas pessoas dizem que Ele está atrasado para voltar também, mas eu gostaria de ler um texto que fala a respeito desse aparente atraso de Deus com relação à sua volta. E esse texto diz assim: não retarda o Senhor a sua promessa, segundo Pedro 3:9. O Senhor não está atrasado segundo a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Queridos, Deus nunca se atrasa, Ele tem sempre um plano. E sabe por que Ele não voltou ainda? Porque Ele estava esperando a Cássia. Vem aqui, Cássia. Ele não se atrasou porque existem muitos ainda que Ele precisa alcançar. Ele não se atrasou porque existem algumas pessoas ainda que, assim como a Cássia, precisam tomar uma decisão ao seu lado para poderem participar disso que Deus tem preparado. E é por isso que hoje a Cássia ela vai selar esse compromisso com Cristo através do batismo. Cássia, Jesus está voltando, e que bom que nesse tempo você tomou essa decisão. E aí você pode perceber o quão especial você é, porque você esteve nos planos de Deus esse tempo todo, para que nesse momento você pudesse estar aqui. Você aceita Jesus como o Senhor e Salvador da sua vida? Aceito. Você aceita os ensinamentos pregados por esta igreja, ensinamentos bíblicos, e é o seu desejo ordenar a sua vida de acordo com esses princípios e cooperar para que esse evangelho seja pregado a todas as pessoas, dedicando os seus talentos, seu esforço pessoal e os recursos que Deus colocar nas suas mãos? Sim. E é o seu desejo ser membro dessa comunidade e dessa igreja mundial, que é a Igreja Adventista do Sétimo Dia, entregando a sua vida a Cristo através do batismo por imersão? Sim. Muito bem. Quantos amigos aqui, membros da Vila Olímpia, aceitam a Cássia como nova membro aqui da comunidade da Vila? Deixa eu ver a sua mão. Amém por isso. Deus seja louvado. Eu vou pedir a ajuda dos nossos amigos para a gente montar a escada aqui. Enquanto isso, eu quero chamar a Bruna, que é secretária dessa comunidade. Ela vai estender a você uma lembrança. Ali dentro está também o seu certificado. E eu quero chamar aqui também o Edson, que está fotografando a gente ali agora, que é o namorado. E também os familiares da Cássia que estão aqui, para que venham aqui pertinho participar conosco desse momento. E enquanto eles vêm, nós vamos entrando. Podem vir as amigas que ela está chamando aqui, ó.
Que momento especial. Mas antes de fazer o batismo dela, eu queria fazer o convite para algumas pessoas. Eu vou fazer esse convite porque eu não sei como é que está aí o teu coração. Mas Deus sabe. E talvez tenha aqui alguém hoje, nessa manhã, que sinta no coração que Jesus ainda não voltou porque você precisa tomar uma decisão e Ele está esperando isso. Tem alguém hoje aqui que sente isso no coração. Olha, eu sinto que Jesus ainda não voltou porque eu preciso tomar essa decisão. Se tiver alguém aqui assim, eu gostaria de convidar você para você vir aqui à frente, para você assistir esse batismo bem de pertinho, porque daqui a pouco pode ser o seu, daqui a pouco pode ser você, tomando essa decisão e selando o seu compromisso com Cristo. Eu não sei se há ou se não há, mas eu não poderia deixar de fazer esse convite. Se tem alguém hoje aqui que sente isso no coração e gostaria de não mais esperar, você é nosso convidado para vir aqui e assistir esse batismo aqui de pertinho. Deixa eu só vir para esse lado aqui. Edson, você me ajuda desse lado, segurando o microfone. Amém por isso. Amém por isso. Deus tem um plano. E olha, eu não sou profeta, mas eu vou dizer que a hora de vocês vai chegar. E vocês têm se preparado para isso. E Ele tem um plano maravilhoso, assim como tem um plano para Cássia. Edson, segura aqui isso. Ah, o Diogo veio aqui, valeu. Chega mais pra frente. Pode segurar aqui. Aí essa mão. Cássia, que privilégio poder estar aqui e selar esse seu compromisso com Cristo. De uma caminhada que começou há algum tempo, quando você conheceu o Edson, 1 ano. De estudos 1 ano. E ele propôs para você esse estudo, e a partir de então você começou a conhecer coisas extraordinárias. E principalmente o plano que Deus tem para você. Pode ser que nesse caminho, nessa jornada, em algum momento Deus faça você esperar. Mas saiba que Deus tem um plano. E o maior plano que Ele tem para a sua vida é de salvação, porque existe um lar preparado para você. E há festa no céu, porque você confirma a sua presença hoje nesse lugar. Pode, claro. Eu tenho vergonha assim, de falar, né? Mas eu queria agradecer, porque assim, a gente esperou muito, minha mãe, eu, meu pai. Mas depois de 3 anos, a minha irmã voltou para casa. Então, assim, obrigada, Deus. A gente esperou, mas ela voltou. E ela está aqui hoje comigo. Obrigada. Olha aí, que maravilha. E no fim, aquela garotinha tímida conseguiu falar, hein? É seguindo a ordem do seu coração, o desejo do seu coração, e seguindo a ordem do Mestre Jesus, para uma nova vida em Cristo, para que você receba hoje um novo coração, e para que o seu nome seja escrito no livro da vida. Eu, como ministro do Evangelho, te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que coisa extraordinária. Hoje eu gostaria de ter começado algo aqui que não foi possível por um motivo muito justo. O Edson acompanhou todo esse processo, dando os estudos para Cássia, tirando as suas dúvidas.
E ontem à noite eu fiz um convite para ele, porque eu queria que ele estivesse aqui dentro do tanque com a gente, para poder acompanhar bem de pertinho. Afinal, né, acompanhou em todos os momentos. Mas em virtude da família estar aqui, ele teve que estar ali para acompanhá-los, para ajudá-los no que fosse preciso. Mas para que as pessoas possam sentir um pouco dessa alegria que a gente sente como pastor, nos próximos batismos, a pessoa que acompanhar, a pessoa que vai se batizar, vai entrar comigo no tanque aqui e vai me ajudar a batizar, para você poder sentir essa emoção, essa alegria, que é um impacto eterno de salvação. Saio hoje daqui com meu coração feliz, por saber que Deus sempre tem um plano, mesmo que às vezes Ele permita que a gente espere um pouco. E Deus tem um plano para você. Esse plano é de salvação. E ao vermos essa cena maravilhosa de salvação, que todos nós possamos ter hoje a nossa salvação confirmada no nome e no sangue de Cristo Jesus. Por isso, feche seus olhos. Querido Deus, muito obrigado, porque o Senhor tem um plano para todos nós. Às vezes nós não conseguimos entender a sua maneira de agir, nos fazendo esperar, mas que nós possamos entender que contigo, uma estação esperada não é uma estação desperdiçada. Que nós possamos entender que quando o Senhor nos diz espere um pouco, não significa que o Senhor não ouviu e não está atendendo a nossa oração. E muito obrigado, porque nem sempre o Senhor atende às nossas expectativas, a fim de superá-las e de nos mostrar quão grande o Senhor é. Confirma hoje, ó Deus, a nossa salvação, nesse nome santo e precioso de Cristo Jesus. Amém. Deus abençoe você, dá um abraço em quem está do seu lado e deseja a Ele um bom restante de sábado e que Deus nos abençoe.